Olá pessoal, como estão? Espero que bem, em função dessa pandemia, não é? Enfim, aqui é o professor Eduardo Pereira da 3D Tech e no vídeo de hoje nós vamos aprender como criar componentes no Grasshopper, ok? Então eu tenho meu rinoceros com o Grasshopper aqui aberto, né? Olha lá. E nós vamos criar um componente simples. Se a gente der uma olhada aqui nas primitivas sólidas do rinoceros, a gente vai ver que ó, tem cilindro e você tem um tubinho, tube. Como é que funciona o tubo? É um cilindro com furo no meio, muito simples, tá? Ó, ponto central, raio interno, depois o raio externo, ou você pode escolher uma espessura, que chama de wall thickness, e depois você vai dar essa altura aqui, ó. E aí você tem o tubinho feito num comando. Tá bom? Então, se você vier aqui no Grasshopper, na tabinha Surface, primitivas aqui, ó, você vai ver que você tem cilindro, mas você não tem tubo. Bom, toda vez que você quiser fazer um tubinho, você vai ter que criar um cilindro e furar ele por dentro. Ou você vai ter que criar duas curvas, fazer uma superfície, extrudar. Enfim, você tem que criar o tubo. Então o que nós vamos fazer hoje é criar um componente que vai se chamar tubo. E nós vamos colocá-lo aqui, embaixo, nessas primitivas, né, aqui embaixo. E criar um íconezinho para ele. Bem simples. Tá? Então vou apagar aqui meu tubinho do Rhino e vou criar o tubinho dentro do próprio Grasshopper. Eu vou criar, ao invés de fazer subtração de sólidos, fazer um furo no cilindro, eu vou criar com curvas. Vou pegar aqui um círculo. Nós já fizemos até esse projeto. Eu vou colocar aqui em cima, tá, ó, a chamada para esse vídeo, que é o que a gente chamou de anel cano, que é um tubinho, é a mesma coisa, tá? Então vamos lá, eu vou criar aqui o círculo, e aí eu vou criar um slider que vai de 0.0, vou botar aqui até 50, e vou chamar esse slider de raio. Raio interno, vamos lá. Raio interno. Bom, eu já tenho um círculo ali funcionando. Agora eu vou criar um outro slider que vai de 0.00, vai ficar mais preciso. Vou botar até 10. E vou chamar esse cara de espessura. Bom, agora eu vou fazer um offset desse aqui. Olha, ligo o círculo na curva e ligo a distância na espessura. Então agora, para qualquer círculo, de raio qualquer, eu tenho a espessurinha ali para fora. Muito bom. Agora eu vou pegar esses dois círculos e vou criar uma superfície aqui, ó, entre eles, para poder extrudar a superfície, que é a maneira mais rápida de fazer. Tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, Surface, aí eu pego essa aqui, Boundary Surfaces. Ela pede as edges. Se eu colocar direto aqui as edges, ele vai fazer uma superfície para cada um. Ó, fez a superfície de dentro, e agora vou fazer Shift, para poder somar aqui na entrada. Bom, então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou entrando com duas curvas, e essa notação que está aparecendo ali embaixo diz que eu tenho dois conjuntos, cada um com número de elementos igual a 1. Então eu tenho o conjunto 0 com um elemento, que é esse que está vindo aqui, ó. E eu tenho esse que está saindo daqui,
entrando ali no conjunto 0, 0. Então tem dois elementos. Por isso ele cria dois elementos na saída, que são duas superfícies. O que eu tenho que fazer para ele criar uma boundary surface entre os dois, e não uma para cada um? Eu tenho que fazer esses dois conjuntos ficarem na raiz, quer dizer, em um único conjunto. E essa é a função, apertando o botão da direita, nesse parâmetro de entrada, a função flatten. Quando eu faço flatten, o que acontece? Ele está trazendo os dois conjuntos que estavam separados para um único conjunto. Então, o que eu tenho na entrada edges? São as curvas, né? Eu tenho duas curvas circulares, que antes estavam cada uma na sua pastinha. Pronto, então o resultado agora é uma superfície só entre as duas curvas. Muito bem, agora eu posso pegar Surface e fazer aqui a minha extrusão. A extrusão vai ser dessa Surface aqui. E a direção, eu vou chamar um vetor Z, que eu quero a direção para cima. Então eu chamo Z, coloco ali. Ele já tem por padrão o valor 1 aqui, por isso que você vê já uma alturinha de 1 unidade. Mas eu vou jogar um slider aqui, que eu vou chamar, vou botar um valor de 0.00 até 50 também. E vou chamar de altura. Pronto. Agora eu já tenho funcionando os três parâmetros que eu preciso. Do tubo, a espessura, o raio interno e a altura. Ok. Mas isso nós já tínhamos feito no tutorial anterior que eu citei. Agora o que eu quero é justamente isso. Bom, se eu quiser fazer um outro tubo, o que eu tenho que fazer? Copiar e colar. E alterar os parâmetros desse tubo. Eu quero a maneira mais prática. Tá? O que eu quero? Eu quero um componente aqui chamado tubo, para eu jogar para cá e ele ter o mesmo formato de um componente, que é só alimentar as entradas e ter o tubo na saída. É isso que eu quero. Então, nós para isso vamos precisar criar um cluster. Como funciona o cluster no Rhino, no Grasshopper? Eu vou pegar esses componentes aqui e eu clico com o botão do meio do mouse. Aí eu tenho essa opção aqui, ó, Cluster. Para quem não tem o botão do meio, você vai ter que vir aqui em Edit, Cluster. Tá bom? Então vamos lá. Quando você cria o cluster, o que acontece? Eu tenho toda aquela modelagem, todos aqueles ícones, os scripts ali dentro. Olha, duplo clique. Ó. Quando você passa o mouse em cima, ele está mostrando o que tem ali dentro. Tá? E se você perceber, isso aqui significa que ele não sai com nada. Então, meu cluster, por enquanto, não está saindo com nada. Ele tem essas três entradas, mas ele não sai com nada. Então, se eu der um duplo clique aqui, ó, olha o que ele criou. E aqui eu vou chamar a atenção, tá? Olha aqui, tem um íconezinho aqui que é cluster, você pode fazer alterações, salvar e sair, ou descartar as alterações, sair, ou voltar para a janela Pi, para a anterior. Tá? Aqui nós temos uns ícones estranhos aqui que apareceram. Esses três ícones aqui, você vem aqui em Parameters, você tem esses dois aqui, ó. Entrada de uma cluster, né? Um input para uma cluster, e a saída para uma cluster. Ele criou automaticamente três, esses três aqui. E aí eu tenho um pequeno bugzinho que ainda acontece. Desde a versão 5 isso acontece. Eles ainda não corrigiram. Tá? Se eu der um duplo clique nesse cara aqui, eu não quero o nome Radius. Eu quero o nome, vou botar aqui, raio interno. E aí tem que botar um nickname também. Vou repetir.
raio interno, e aqui vou descrever raio interno do tubo. Uma descrição, tá? E aí quando eu salvo isso aqui, o cluster não altera, ó. Ele não altera a entrada, tá? Ele só altera essa entrada quando eu crio um novo parâmetro de entrada, e aí sim, deixa eu só, vou colocar aqui, ó, raio interno, e aí, vou botar aqui raio interno também, vou botar, raio interno do tubo, tá? Ok. Quando eu apago esse cara aqui e coloco esse cara aqui, aí sim ele altera lá a entradinha, tá? Isso eu estou dando a dica que é um pequeno bugzinho, tá bom? Então eu vou ter que fazer isso para os outros dois. A distância para o offset aqui, eu chamei na entrada lá para o usuário final, né? Vai ter que ser o quê? A espessura. Então eu vou apagar esse cara aqui e vou colocar uma entrada chamada espessura. Ok? Espessura também aqui no nickname, que é o nomezinho que aparece lá, e descrição. Espessura da parede do tubo. E a espessura eu jogo na distance. E o factor, que é a altura. Então vou ter que apagar esse cara aqui e vou ter que chamar isso aqui de altura. Altura. Altura e altura do tubo. Ok? E aí eu ligo lá. Vamos salvar? Raio interno, espessura e altura. Bom, com o cluster eu já poderia pegar e fazer o quê? Ctrl C, Ctrl V. Olha lá, eu tenho outro clusterzinho que posso alimentar com outros valores. Mas eu não quero isso, lembrem? E ele também não está saindo ainda. Eu quero colocar um objeto lá em Surface Primitive. Eu quero colocar aqui. Então tá. Então agora vamos dar uma saída para o tubo ali, né? Duplo clique. Aqui eu vou ter que colocar um parâmetros, ó, Cluster Output. Aqui eu vou botar a saída. Então, a saída vai ser tubo. Tubo. Descrição. Tubo. Tá bom, só tubo. Eu posso querer colocar outras saídas, tá? Não precisa ter só uma saída. Mas aqui eu já tenho o quê? Vamos lá? Vamos salvar isso aqui e fechar? Olha lá. Eu tenho a saída do tubinho aqui. E ele tem esses valores padronizados aqui. Eu tenho um aqui. Eu tenho um aqui. E eu tenho um aqui. Por isso que ele já fez esse carinha aqui, ó. Tá bom? Então eu vou voltar lá. Vamos supor que eu queira ter uma outra saída, não só o tubo. Me interessa ter, por exemplo, a curva do ar interno aqui. Então eu vou ter que clicar para entrar aqui. E vou ter que botar uma outra saída, tá? E aqui vai ser essa surface? Não. Essa curva aqui, que é a de fora? Não. É essa curva aqui. Tudo bem, então esse cara aqui vai ser uma outra saída, ó. E essa saída vai se chamar aro interno. Aro interno. Aro interno. Pronto. Vamos botar assim. Curva do aro interno. Pronto. Aro interno. Vamos salvar? Então olha lá o que eu tenho. Se eu apagar esse carinha aqui, o preview dele, né?
não aparece nada, mas essas duas saídas me dão, por exemplo, ó, uma curva aqui, ó, e me dão esses dois, vou colocar aqui, ó, um wrap, né? Isso aqui é um wrap. Não confundir o ícone do wrap com o tubinho. Isso aqui é um símbolo para Boundary Representation, que é Polysurface, né? É uma Polysurface. Então vou jogar essa Polysurface aqui, tá? É que o ícone é um ícone até que nós queremos colocar aqui, né? Para ficar mais bonitinho, tá bom? Mas enfim, eu tenho as duas saídas ali. Eu tenho curva e tenho o wrap. Ok. Agora, eu quero trocar esse ícone aqui, tá? Se eu apertar o botão da direita aqui, ó, eu tenho aqui, ó, Properties. São as propriedades dessa cluster, tá bom? Ó, ela chama-se cluster, não, vai se chamar tubo. E o nickname também vai ser tubo. Qual a descrição? Cria um tubo. Cria um tubo. E o ícone? O ícone pode ser uma imagenzinha que você tem alguma galeria que irá pegar, tá? Aí você pode desenhar. Eu desenhei um tubinho, então eu vou vir aqui nesse ícone, tá? Então, que você vai colocar, né? Ó, autor, só um instantinho aqui, vamos lá, professor Eduardo Pereira, Company, 3D Tech. Aí você pode botar lá o e-mail, pode botar tudo que você quer, o site, fone, tudo, não é? Vamos no ícone, olha lá. Olha aqui, eu já criei um íconezinho aqui em PNG, que é um íconezinho, deixa eu colocar aqui a exibição, peraí, deixa eu colocar aqui. Olha lá, eu criei esse íconezinho aqui, ó, tubo em PNG com transparência no fundo, tá? Eu poderia colocar esse daqui, que com JPEG, vamos lá, olha lá, mas aí ficou o quê? Olha lá, fica esse quadradinho branquinho. Se eu usar um PNG, botão da direita, Properties, vamos pegar o ícone, eu vou pegar o do lado, tá? Vou pegar PNG com fundo vazado. Ele fica mais bonitinho, olha lá. Tá? É claro que para mostrar, né, para exibir um ícone, você tem que ter aqui no seu display Draw Icons habilitado. Se eu desligar, ele vai mostrar sempre o nome dos componentes, no caso tubo. Tá? Eu sempre gosto de usar, se você olhar aqui, né, vou botar um cilindro. Ó, cilindro. Quando você passa para Draw Icons, ele vai desenhar os ícones. Tá certo? Então é por isso que eu gosto de usar sempre o Draw Icons habilitado aqui. Tá bom? Bom, eu estou com o meu objeto prontinho. Então daqui eu posso copiar e colar, ó, já falei, né? E usar outros parâmetros, mas eu quero ir lá em cima. Para colocar ele lá em cima, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que selecionar esse cara aqui, tá? E File, criar um objeto de usuário. Create User Object. Quando eu faço esse Create User Object, ele vai me perguntar, tá, aqui estão as propriedades do meu tubo, ele vai me perguntar onde eu quero colocar. Aí eu vou botar aí qual das tabinhas lá em cima eu quero colocar. Eu quero colocar na tabinha Surface e eu quero colocar no subconjunto da tabinha Surface Primitive. Está aqui, ó. Primitive. Tá? E em que posição eu quero colocar? Essa posição aqui são os conjuntos que tem aqui dentro, separados por uma linhazinha. Eu já vou mostrar. Se eu colocar aqui no 1, olha o que aconteceu. Ele está no primeiro conjunto separado por essa linha. Aqui é o segundo conjunto, separado pela linha. Aqui é o terceiro conjunto. Tá? Eu vou tirar ele daqui, então vou apertar aqui em cima dele assim, o botão da direita, Delete, vou deletar o User Object. Apaguei. Então, na verdade, eu quero no primeiro conjunto? Não. No segundo conjunto? Não. Eu quero no terceiro conjunto. Ou criar um quarto conjunto só para ele. Para os meus objetos aqui que eu vou colocar. Aí fica a seu critério. Mas eu seleciono. Eu venho aqui em Create User Object e vou colocar no terceiro. Ó.
no terceiro conjuntinho lá e vou dar OK. Aí ele apareceu já aqui, ó, e ele está cá embaixo no terceiro conjunto. Tá certo? Então, dessa maneira, eu posso apagar esse cara aqui e toda vez que eu quiser, eu pego ele daqui. E eu posso desligar e ligar o Rhinoceros e Grasshopper, que eu vou ter sempre esse cara aqui. Tá certo? Eu vou botar ele de novo aqui e vou mostrar uma última coisa. Vou deletar daqui, porque tudo que eu quiser alterar, depois eu tenho que criar um novo objeto e colocar lá. Tá? Esse cara aqui, ele está dando um preview de quem é, ó, 3D Tech, professor Eduardo Pereira, que é o autor. Mas, se alguém clicar aqui, entra e vê tudo que eu fiz. Então, se eu quiser colocar uma senha, tá? Vários criadores de componentes fazem isso, né? Aqui eu vou mostrar um, que é o Peacock, por exemplo. Então, esse Peacock, ele vai pegar, ó, ele cria ali, não é? É um cluster, tá? Feito por Daniel Abaldi. Então, duplo clique aqui tem que ter uma senha, senão você não acessa o conteúdo ali dentro, tá? Outros não tem, tá? Outros são criados, por exemplo, vou pegar um componente do Pufferfish aqui. Você vê que ele não tem um preview. Então, duplo clique aqui não é uma mesh, não é uma cluster, tá bom? Porque foi feito em linguagem de programação, tá? Com outros criadores de componentes. Mas o cluster já ajuda muito pra gente aqui, né? Então, eu vou apertar o botão da direita, vou fazer um assign password, vou colocar um password aqui, vou botar o password 0000. Ok. Então, o preview fica embaçado e quando a pessoa clicar em duas vezes aqui, vai ter que colocar a senha para poder 0000 entrar. Aí pode entrar. Tá certo? Então, com isso, eu vou criar novamente o meu User Object. Tá tudo certinho lá. Ok. E agora eu tenho ali em Surface o meu objeto. Tá? Posso apagar daqui. Toda vez que eu quiser criar, jogo para cá e conecto os componentes, os sliders ou o que for. Então já está funcionando ali. Ok? Uma última coisa aqui, que é importante, é você apertar o botão da direita no componente e escolher, ó, Explode Cluster. Ó, Explode Cluster. Aí você vai botar a senha e ele volta, né? Traz todos os componentes para cá. Tá? O Explode Cluster só tem no Rhino 6 e 7, no Rhino 5 não tem. Você teria que entrar no cluster, vou dar um undo aqui. Você teria que entrar no cluster, copiar esse pessoal aqui todo, né? Sair do cluster e colar. E fazer as ligações de novo. Ok? Então é isso, pessoal. Para você reaproveitar os seus códigos, criar os seus componentes. A aulinha de hoje, aí, o tutorialzinho de hoje é pequeno, mas eu acho que é importante para você ter essa reutilização de códigos, de scripts que você cria. Tá ok? Se gostar, se inscreve no canal, deixa seu like, sua curtida, que é importante para a gente continuar trabalhando nesse esquema, tá bom? Grande abraço para todos e saúde!